Quem mais? Tem gente que às vezes quer alcançar casamento, tem gente orando por filhos, aleluia. Dá filho, Senhor, dá 3, 4, 5, aleluia. João está orando por filho, aí Priscila, está lá. Então, tem gente que ora por muitas coisas, ora por um carro, ora por uma casa, ora, que mais? Para o casamento, ora por muitas coisas. Mas você sabe, todas as coisas que nós queremos alcançar em Deus, é só por um meio, só pode ser alcançada de uma maneira. E é isso que eu quero falar para você hoje. Você quer alcançar cura, filho? Você quer alcançar saúde, milagre financeiro? Você quer alcançar uma solução para a sua família? Você quer resolver o problema da depressão? Você quer resolver o problema da ansiedade? Todas essas coisas, você só pode receber de uma só maneira. Eu acho que, como deu uma melhorada, se quiser até acender a luz para melhorar a filmagem, pode acender. Obrigado, Ju. Eu ia passando aqui na frente. Mas só de uma maneira você pode receber todas essas coisas. Como, pastor? Só pelo favor imerecido. Os irmãos entenderam? Fala comigo, eu só posso receber todas as bênçãos pelo favor imerecido. Ou seja, de uma maneira que você não merece. Você só pode receber algo, filho, em Deus, se você entender que você precisa se colocar naquela posição de um favor imerecido. É isso mesmo. É porque eu não mereço o que eu vou ganhar. É isso mesmo. É essa posição que você tem que se colocar como alguém que não merece. Isso é graça. Graça, filho, eu vou falar bem devagar para você entender. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Se você não merece nada, bem-vindo ao time daqueles que vão receber o milagre de Deus. É isso mesmo, graça. Amém? Coloca o texto para mim de João, 1 João, capítulo 2, versículo 13. Olha, irmãos, nós precisamos de graça para receber todas as coisas de Deus. E tudo depende da maneira como você enxerga a Jesus. Você tem orado aí por coisas, você tem colocado alvo diante do Senhor, amém? Então tudo vai depender, filho, da maneira que você enxerga Jesus. Quer receber algo de Deus, quer receber algo milagroso, quer receber algo sobrenatural, tudo depende da maneira como você vai ver Jesus. Esse hoje é o tema da minha palavra, é o título dessa mensagem. A forma como você vê Jesus determina como você também vai receber. Se você enxerga Jesus de uma maneira, se você observa, vê Jesus de uma maneira, que é a maneira errada que eu vou falar aqui para você, vai determinar também o que você vai receber dele. Mas se você conseguir enxergar Jesus da ótica correta, se você conseguir enxergar Jesus da maneira certa, você também vai receber algo sobrenatural dele. Tudo depende de como você vê Jesus. Eu vou te fazer essa pergunta: como você enxerga Jesus? Como que você vê Jesus? O que é Jesus para você? Essa é uma pergunta que houve no Novo Testamento inteiro. Os fariseus, os escribas, chegaram até Jesus, olharam para ele e perguntaram para ele: quem é você? De onde vens? Porque eles tinham uma visão errada de Jesus, que é a visão que eu e você não podemos ter, porque essa visão errada vai nos limitar a receber algo sobrenatural de Deus. Tem alguém aqui querendo receber algo sobrenatural de Deus? Certeza? Certeza, irmãos? Porque tem gente que parece que ele vive a vida assim tão zen, né? Como o Zeca Pagodinho, aquela música que é uma música do inferno. Qual música, pastor? Aquele hino. Já ouviu aquele hino, Isaac? Deixa a vida me levar, vida leva. Então esse hino, filho, não canta ele, esse hino não é de Deus.
Tem gente que fala que é o hino, né? Não é o hino, não é de Deus, é do inferno esse negócio. Então tem gente que é assim, deixa a vida levar, pastor, e vai. Não. Você precisa ser alguém objetivo, alguém decidido, alguém posicionado, amém? Está claro? Alguém que tem vibração, que tem energia. Hoje mesmo estava jogando bola, logo pela manhã, e uns meninos novos, sabe? Os garotinhos lá, 15, 14 anos, jogando também. Só que, meu Deus do céu, fiquei até envergonhado. Os velhos cansados, barrigudo, dando show nos molequinhos. Eu ainda perguntei para ele, vocês treinam em algum time? Vocês treinam em alguma escolinha? Porque se treina para agora. Que Deus me livre. Mas o que eu percebi? Falta de vibração, falta de energia. Esse é um problema dessa geração. Falta vibração, falta energia, falta sangue no zóio. Está entendendo? E às vezes tem gente que é assim com Deus, ele falta essa energia com Deus, essa decisão, essa resolução, essa fibra. Se falta isso para você, meu irmão, coloque diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus pode mudar esse quadro. Amém ou não? Então, como você vê Jesus? Olha aqui no texto, vamos ler? Coloca o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 13. 1 João, capítulo 2, versículo 13. Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele... Olha só, presta atenção, vou até repetir. Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Veja que para os jovens, ele fala duas vezes, e as duas vezes que ele fala e reafirma, ele fala sobre o quê? Sobre vencer o diabo, sobre uma guerra com o maligno. Olha, eu vou falar num âmbito natural, preste atenção. Eu vou traduzir aqui para você, vou trazer uma revelação para você desse texto, no âmbito natural e no âmbito espiritual. No âmbito natural, é um fato. Você percebe que hoje os jovens, a nossa geração, e sempre foi assim, é uma geração muito atacada pelo diabo. E os jovens geralmente têm essa tendência assim, de essa guerra, essa vibração, essa força para vencer o diabo, para lutar contra o maligno. Aqui o texto também está dizendo, jovens, eu escrevi para você porque você venceu o maligno. A época da juventude é uma época muito importante na vida de qualquer pessoa, porque é a época da força. Por isso que eu não entendi aqueles meninos jogando bola, porque não tinham força para correr, ir e voltar. Eu lembro da minha idade, rapaz, um campo daquele que eu estava jogando hoje, era curto para mim, 3 passos eu chegava na linha de fundo, mas 3 passos eu conseguia voltar para trás. E os meninos, uma fraqueza. Mas esse é o problema dessa geração. O diabo tem lançado esse tipo de semente na cabeça dessa geração, de fraqueza, de mornidão, de prostração. É ou não é, irmãos? É. E aí o texto está falando, jovem, eu sei que você é forte, olha só, para de moleza, jovem tem que ser forte, jovem tem que ter ousadia, jovem tem que ter pressão. Vê se tem um jovem do seu lado aí, se tem, olha para ele, vê se ele tem pressão. Tem que ter pressão, meu irmão, tem que ter vibração até no culto. Culto eu tenho que ver os jovens aqui com o olho vibrando. Tem que ser os que falam glória a Deus mais alto. Tem que ter pressão. Isso, falando para os jovens. Para os filhinhos, ele fala, filhinhos, vocês são filhinhos, vocês conhecem o pai, né? Assim é uma. Você tem lá o pessoal que ainda não é jovem, então todo mundo fala isso, né? Fala, a melhor fase da criança é quando é bebê. E é verdade. Porque você sabe, quando não anda, chora demais. Aí você está lá acudindo, né? Porque está chorando demais, você fala, ai meu Deus do céu, esse menino não para de chorar, não é pai e mãe?
Aí você fala, eu podia parar um pouco de chorar, podia me dar um tempo. Aí você pensa, então quando ele andar vai me dar um tempo. Engano seu. Quando começa a andar, filho, agora é você correndo atrás dele para tudo quanto é lado. Você não tem tempo também não. Aí alguém fala, não, mas quando crescer mais um pouquinho, vou ter um alívio. Aí que pior, porque quando começa a crescer, aí você tem que ir atrás mesmo, saber o que ele está fazendo de errado, com quem que ele está, quais as amizades, quem está conversando, quem está perto. Aí que você não para, não tem um sossego. Aí quando vira jovem, piora, porque sai e você não dorme. Meu Deus do céu, que hora que esse menino chega? Onde que é, não é, dona Fátima? Dona Fátima, né? Onde que esse menino está? Para onde que ele foi? Você não dorme mais. Não é fácil a vida de pai e mãe não, principalmente de mãe, né? Mãe. Mas amém. Então, mas quando é filhinho, o que ele conhece? Conhece só o pai, mas quando vira jovem começa a conhecer outras coisas. Está entendendo? Quando cresce, conhece outras coisas. Aqui o texto está falando, filhinhos. Bom, escrevo, porque eu sei que você conhece o pai. Mas, fala também para quem, irmãos? Filhinhos, para os jovens e para os pais. Agora, o que fala dos pais? Pais, eu te escrevi porque você conhece aquele que desde o princípio. Agora eu falei para você no âmbito natural, mas o que João está querendo dizer aqui não é no âmbito natural. O que João está querendo dizer aqui é no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, aqui na casa de Deus, tem os novos convertidos. Sabe quem que é os novos convertidos? Os filhinhos. Tem aquele que amadureceu mais um pouquinho. Sabe quem que é esse? Elizabeth. Eu gosto desse nome, é bonito. Sabe quem que é aquele que cresceu mais um pouquinho, Elizabeth? É os jovens. Mas no âmbito espiritual também tem aquele chamado de pais espirituais, que estão maduros. Quem é o pai? Vamos lá, o pai é aquele que é o responsável. O pai é aquele que dirige o carro. Ou você acha que eu deixo o carro na mão do meu filho? E você, Tony? Já passou o carro para o Enzo? Não passamos o carro para os meninos. Por quê? Nem depois que ficava grande. Filho tirou a carteira. É o pai que vai continuar dirigindo aqui. Porque o pai tem mais responsabilidade. É ou não é? É ou não é, Isaac? É. Você já passou o carro para a Lorena? Kelly. Pai tem mais responsabilidade, vai para frente, né? Deixa crescer mais, né? Pai tem mais responsabilidade, que é pai agora. Você não passa carro para o menino, entendeu? Você não passa algumas coisas da casa, você passa as coisas da casa para o seu filho trabalhar e pagar as contas, não passa. Porque o pai, dizia o outro, né? O pai do Júnior fala isso também, eu já vi outros pais também dizendo. Dizia o outro, tem um pai que diz assim: quando os meus filhos nasceram 3, eu cuidei dos 3, eu sustentei os 3, eu ajudei os 3, eu resolvi tudo para os 3. Agora eu estou mais velho, não tem um que consegue cuidar de mim. É, não é? Tá vendo? Porque o pai é o responsável, ele cuida de tudo, mas o filho não dá conta. Já viu? Tem 3 meninos, tem 5 meninos, mas os 5 não conseguem cuidar de um pai, porque não é pai. Mas quando é pai, a coisa muda. É ou não é, irmãos? Quando eu estou falando de pai, eu estou falando só do sexo masculino. Entra também, inclui também a mãe. Podemos então dizer pais. Porque as mulheres também exercem esse papel de pais na vida da igreja. Dessa responsabilidade de cuidar dos mais novos, de ser o exemplo, de ser o modelo. Não é isso que um filho espera de um pai? Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma geração um pouco distorcida, uma realidade um pouco distorcida, mas o que os filhos esperam do pai é que ele seja o modelo, que ele seja o exemplo, seja o referencial, seja uma pessoa padrão, seja alguém que dá bons conselhos. Mas eu vou te falar uma coisa, pais, larga a mão desse ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que hipocrisia! Larga a mão disso, para com isso, porque isso não existe. Não vou nem entrar nesse detalhe, pregação por outro dia. Mas pais têm essa responsabilidade, têm esse compromisso, têm essa firmeza. Mas por que tem? Isso eu estou falando não no natural agora, no âmbito
espiritual. Estou usando só alguns exemplos naturais, mas não é pais naturais que eu quero falar. Quero falar de gente aqui dentro da igreja, de um homem, de uma mulher espiritual. Por que eu quero te falar isso? Porque você precisa crescer. Crescer como, pastor? Crescer em Deus, filho. Avançar em Deus. Deixar de ser um filhinho ou deixar de ser um jovem, se tornar quem? Um pai. Se tornar alguém maduro. Por quê, pastor? Porque a maneira como você enxerga Jesus é a maneira também como você vai receber algo dele. Presta atenção. Você acha que para pais espirituais responsáveis, que tem essa responsabilidade, que assumiu esse papel, você acha que não vai ter uma recompensa? Vai sim, grande. Porque entrar em um padrão, percebendo Jesus de uma maneira diferente, e esse mesmo Jesus vai recompensar. Esse mesmo Jesus vai cobrir, ou vai, você sabe, né? Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Nada. Tudo que você faz aqui para Deus, Deus vai te recompensar em dobro. Em dobro. Por isso é tão importante a gente ter uma visão clara de Jesus, uma visão correta de Jesus. E aqui então o texto, o apóstolo João, ele começa dizendo isso, desses 3 níveis: dos jovens, dos pais e dos filhos. Como eu avanço nos níveis, pastor? Como eu cresço desses níveis? Vamos lá. Os filhinhos, eles só enxergam o pai. Eles têm uma visão, vê o pai. Os jovens travam essa guerra espiritual, você avançou um pouco mais. Agora você também tem essa capacidade de travar essa guerra, de vencer o inimigo. Você já aprendeu, amadureceu um pouco mais. Até quando você era pequenininho, tinha alguém que estava ali te cercando, te ajudando, te aconselhando, te motivando, te ensinando, te instruindo. Quando você cresce um pouco mais, você mesmo começa a vencer, a romper, a lidar com certas coisas. Amém ou não, irmão? Você chegou numa fase da vida espiritual, de jovem. Mas a vontade de Deus é que você avance mais, é que você chega na parte principal, mais importante. Qual é a parte? Dos pais. Se tornar um pai, alguém responsável. Como eu chego nessa parte? Quando você ver Jesus. Não é isso que o texto diz? Olha lá: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque, irmãos? Não, vamos lá. Pai, eu vos escrevi porque... Está vendo o segredo? O segredo é conhecer aquele que existe desde o princípio. Quem é esse, pastor? Vou te responder com a própria Bíblia. Coloca lá em João capítulo 1, versículo 1. João 1, 1. Vamos ler do 1 até o 3. Só que eu quero que você leia comigo, para você ver que eu não estou inventando, né? Vamos lá? Vamos ler bem forte? João 1, do 1 ao 3. 1, 2, 3 e... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entendeu? O que é? Não entendi, não. Pulou o 2. Volta para o 2. Volta para 1. Isso. É isso aí. Olha para cá, filho. No princípio era o Verbo. Era palavra fresca, real, viva. Essa palavra que estava no princípio com Deus se tornou o quê? Carne. Se tornou real. Quem estava com Deus no princípio se tornou carne real, veio habitar, está entre nós. Quem? Fala o nome dele.
Jesus. Aí, 1 João, não precisa nem voltar, lá em 1 João fala que os pais chegam nessa posição porque reconhece quem estava onde? No princípio. Então, quem que eles estão reconhecendo? Quem que eles estão conhecendo? A Jesus. Jesus, esse é o segredo da vida. Por isso que é tão complicado você ir a algum ambiente, a algum local, né, ou ouvir alguma mensagem que Jesus não é o centro. Porque tem algo errado aí. Essas pessoas nunca vão amadurecer, essa igreja nunca vai crescer. Qualquer ambiente, qualquer igreja, qualquer lugar que você vai, que alguém quer falar, transmitir uma mensagem, quer usar a Bíblia, mas não quer colocar Jesus como centro, eu vou te falar algo, corre daí. Sai fora daí. Porque nunca vai haver crescimento, nunca vai haver mudança, nunca haverá transformação, porque o que leva você a crescer em Deus, o que leva você a amadurecer em Deus, o que leva a sua vida a experimentar de algo sobrenatural, impactante, marcante, profundo, é conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, filho, boa oportunidade para você conhecer, dia 27, 28 e 29 de outubro. É mais uma oportunidade. Por que eu pego no pé dos irmãos? Falo, irmãos, temos que estar no culto, temos que participar das coisas, temos que ouvir a palavra, porque é essa palavra que vai entrar no seu coração. Qual palavra, pastor? Jesus. O evangelho que fala de Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. Jesus, ele está revelado em todos os livros da Bíblia. Ele está revelado em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Deuteronômios, em Levítico, em Juízes, em Samuel, em Esdras, em Esther, em Provérbios, que mais? Em Cantares, que mais? Em Isaías, em Jeremias, em Amós, em Abacuque, em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos, em Hebreus, em Apocalipse. Tudo é Jesus. Todo lugar mostra Jesus. Tudo fala de Jesus, ele é o centro de todas as coisas. O irmão hoje estava nos dizendo que não gosta de música onde Jesus não é o centro. Ele faz bem não gostar, porque até nas canções Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser entronizado. Cutuca quem está do seu lado e fala, meu irmão, é só Jesus. Fala para ele, você precisa conhecer Jesus. Jesus, não há outro. Não queremos outra coisa. Estou convidando os irmãos para a gente ficar aqui de jejum essa semana toda, cultuando, recebendo, orando, buscando, sendo cheio, sabe de quê? De Jesus. Isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer as coisas da sua vida ser alteradas. Não se engane achando que você vai alterar as coisas da sua vida, que você vai receber cura de depressão, de ansiedade, só porque foi a um psicólogo, só porque está tomando um remédio. Vai fazer entrevista com quem está tomando remédio e procura cada um se eles pararam já de tomar um remédio de ansiedade. Tem gente tomando remédio para ansiedade. Vai lá, faz a entrevista, pergunta se pararam. Quando volta ao médico, sabe o que o médico faz? Aumenta a dosagem. Não, vamos tomar para resolver. Resolver o quê? Quem resolve a sua vida, a sua ansiedade é Jesus. Isso, esse negócio desse mundo. Falo desse assunto, dá uma agiliza. Porque é uma história que vive aqui no mundo hoje, as pessoas caem nisso, acreditam nisso, vivem presas nisso. Você precisa ser liberta dessas coisas. Aproxima de Jesus, coloca em Jesus. Pastor, Jesus cura qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa, basta você colocar diante dele. Basta você ter fé, basta você conseguir enxergar ele. Basta você conseguir ver ele. Ele resolve qualquer situação. Qual que é o problema? O problema não é Deus, o problema não é Jesus, o problema às vezes é eu e você, que não temos a percepção correta, exata, clara de quem é Jesus Cristo. Isso precisa mudar hoje. Quem é Jesus, pastor? Vamos lá. Olha, aqui na palavra de Deus, eu vou me adiantar. Tem alguém marcando meu tempo aí? Me ajuda. Aqui na palavra de Deus eu não quero acabar no horário para ninguém ficar bravo comigo. Quero todo mundo feliz. Quero que você volte domingo que vem e fale, eu quero domingo que vem estar aí de novo.
para ouvir a mensagem. Sai daqui com mais fome ainda. Mas, na palavra de Deus, nós vemos alguns grupos aqui. Nós vemos como algumas pessoas aqui encararam o fato de ver Jesus, de ter Jesus. E eu quero falar desses grupos. Porque, irmãos, para pensar comigo. Olha para cá. Concentra no que eu quero te dizer. Hoje você vai sair daqui cheio de Jesus. No nome de Jesus. Mas olha para cá. Como pode um homem morrer pelo mundo inteiro? Pensa comigo, como que pôde isso acontecer? Você não entendeu a minha afirmação, né? Eu vou melhorar para você. Como que pôde um homem morrer por todos que ainda nem havia nascido? Como que pôde um homem morrer por todos que estavam vivos? Mas como que pôde um homem morrer por todos que já haviam morrido? Você entendeu? Jesus, filho, um homem só, ele morreu para não somente salvar, também para perdoar, libertar e tirar toda a maldição por todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro. Você ainda nem havia nascido, e ele já havia pago um preço gigante, o maior de toda a história, por você. Um homem só. Agora, como pôde um Deus largar sua glória e se tornar homem? Que agora, pior ainda, é mais chocante, é mais assim inacreditável. Alguém que deixa completamente a sua glória, deixa completamente o seu local de direito para assumir o seu, um papel inferior. Irmãos, eu gosto de repetir isso porque isso é tão forte. Ontem mesmo teve o tal do eclipse aí, né, que é algo tão bonito. Mas quem é Jesus? Quem é esse Deus que deixou sua glória e veio virar homem? Porque às vezes nós não entendemos isso, mas agora eu acho que você vai entender um pouquinho melhor. Esse Deus, ele é o dono de todo o universo. Ele é o arquiteto de todo o universo. Você precisa ter a noção, a dimensão do que é o universo, filho. O universo é algo gigantesco. Mas a palavra de Deus ainda vai além, Isaac. Porque a palavra de Deus não fala só que ele é só o dono, que ele é só o arquiteto. A palavra de Deus fala que todo o universo existe por causa dele. Mas ainda vai mais além. A palavra de Deus fala que todo o universo existe dentro dele. Você sabe o que é tudo isso existir dentro de alguém? Pois bem, esse Jesus largou tudo e virou gente. Agora eu te pergunto, quem é Jesus para você? Sabe por que as pessoas têm a tendência de ver Jesus de uma maneira muito errada? Qual é a tendência? Primeira, coloca lá, Marcos capítulo 6, versículo 1. Essa é a primeira tendência. Eles veem Jesus de uma maneira muito errada. Para algumas pessoas, Jesus, ele é apenas um homem comum. Para algumas religiões, Jesus é apenas um homem que passou por essa terra. Foi apenas um de nossos concidadãos. Jesus é só mais um que esteve entre nós. Tem gente que nem acha que Jesus é Deus. Eu falei em uma das células, quero repetir aqui para você. Você sabe por quê? Foi escrito 4 evangelhos? Tem gente que lê os evangelhos, Isaac, que fala, pastor, mas para que isso? Tudo é igual. A mesma história que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Eu já li isso aqui atrás. Tudo é a mesma coisa. É aí que você se engana. Não é. Você sabe por que tem 4 evangelhos no Novo Testamento? Os 4 evangelhos é só para mostrar quem é Jesus. Sabe por que teve que ter 4? Porque um não é o suficiente.
Está entendendo? 2 não seria suficiente, 3 também não. Então nós precisamos de pelo menos 4. Jesus em Mateus é o rei. Quem aqui acha que Jesus é rei? Mateus só mostra ele como rei. Ele é o rei, ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é o rei de todos os reis. É assim que ele é apresentado em Mateus. Mateus é o evangelho do reino. Marcos, Jesus ele não é mais o rei. Marcos, Jesus é o servo. Você vai ver todas as histórias mostrando Jesus servindo. Ele lá fala: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Porque em Marcos Jesus é o servo. Tanto é que em Marcos nem tem genealogia. Genealogia só tem em Mateus. Porque uma pessoa para ser rei, ela tem que ser descendente de um rei. Em Mateus, Jesus ele é descendente de qual rei? Davi. Você vai ver a genealogia de Abraão, Davi e depois Cristo. Porque está mostrando, ele é rei, tem descendência de rei. Por isso também ele é chamado de raiz de Davi. Porque ele tem lugar de direito no trono. Amém ou não? Mas em Marcos não tem genealogia. Por que não tem? Porque ele é um servo. Servo tem genealogia? Servo tem descendência? Por isso que em Marcos também não tem. E em Lucas tem genealogia. Mas a genealogia de Lucas começa em quem? Em Abraão? Não, começa em Adão. Por quê? Em Lucas, Jesus não é servo, Jesus não é rei. Em Lucas, Jesus é filho do homem. Ele é o Deus que se encarnou, que se fez homem. Alguém fala: pastor, mas Jesus é metade homem, metade Deus. Engano seu. Isso é mitologia grega. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas em Lucas mostra Jesus como homem. Ele veio como homem para morrer no seu lugar. Ele veio como homem para assumir o seu lugar, nossa posição, para levar todas as nossas dores, enfermidades, ansiedade, depressão, doença, dor de cabeça, tudo. Ele veio como homem para levar tudo e levou. Mas em João, que é o evangelho dos evangelhos, irmãos, eu sou suspeito, né? Mas é um evangelho formidável. Leia João. Eu vou pregar só sobre João aqui, qualquer dia desse, ano que vem. Em João, filho, é só para mostrar que Jesus, ele é Deus. Por isso João não tem genealogia. Por quê? Deus não tem genealogia. Porque Deus é o ser que não tem início, não tem meio e também não vai ter fim. Não tem genealogia em João. João já começa como? No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está mostrando que ele é Deus. Em João, todos os milagres são sobrenaturais. Todas as curas são sobrenaturais. Qual o primeiro milagre em João? Jesus transformando água em vinho. Porque é sobrenatural. Quem pode transformar água em vinho aqui? Mas você acha que Jesus só transformou água em vinho? Se você acha que foi só isso, é um engano seu. Porque Jesus não transformou só água em vinho. Ele transformou a água no melhor vinho. Você sabe o que é ter um melhor vinho? O melhor vinho, filho, é anos, talvez 100 anos de barril, de trabalho. Jesus pega 100 anos de trabalho, e Jesus pega uma água e em segundos transforma em 100 anos de trabalho. Ele pega 100 anos de trabalho e transforma em segundos e faz um milagre. Isso é Jesus. Outro milagre que ele fez: multiplicar pães e peixes. Quem faz isso, filho? Só se for Deus. Você já multiplicou na sua casa lá? Andar nas águas. Irmão, você não tem noção. Jesus não só andou sobre as águas, ele atravessou o mar quase inteiro.
teve uma passagem que os discípulos saem primeiro e ele chega primeiro. Os discípulos falam, por onde você veio? Isso é Jesus, sobrenatural. Só está mostrando, ele não é um homem comum, ele é Deus. Mas há um grande equívoco, está aqui nesse texto. As pessoas acham e veem Jesus só como uma pessoa comum, pastor. Só como aquele que está sofrendo na cruz. Já viu como os filmes colocam Jesus? Cara pálida, sofrida. Meu Deus, dá até agonia. Viu como Jesus está preso naquela cruz, naqueles crucifixos? Aí só vê Jesus como esse ser. Ei, não. Vou ler o texto, vamos lá. Marcos, capítulo 6, versículo 1 está dizendo: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na onde, irmãos? Nas sinagogas. E muitos, ouvindo-se, maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Para essas pessoas, filho, Jesus era apenas um homem. Percebe não o questionamento? Você acha que esse questionamento é questionamento seguinte, estou curioso? Esse questionamento é questionamento, estou curioso, não. Esse questionamento é aquele questionamento seguinte: é só um homem? De onde vem tantos sinais? Mas não é só um homem? Não é só o carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria? Do carpintaria não pode vir. Daquela ralé, daquela pobreza lá, não pode vir tanta sabedoria, tantas palavras sábias. É isso que eles estão fazendo. O questionamento deles não é porque estão curiosos, que querem conhecer, querem se aprofundar de Jesus, não. O questionamento deles é crítica. É porque enxergam Jesus só com os olhos naturais. Eu te pergunto hoje, como você enxerga Jesus? Qual é o seu olhar para Ele? É só natural? É só aquele olhar desvalorizando? Essa galera aí, filho, desvalorizava a presença de Jesus, desvalorizava o poder de Jesus. Ei, olha para cá, presta atenção. Essa palavra é para você, não se distraia, você precisa ouvir ela. Gente, pastor, é só para o ímpio. Não, é para você. Você precisa amadurecer em Deus. A sua visão, a sua ótica com relação a Jesus é errada. Você tem que ter um coração que queima por Ele, que valoriza a presença dEle. Sabe qual que é o meu erro maior, ou o seu erro maior? É desvalorizar a presença dEle, é desvalorizar quem é Ele, é de não ter um coração intenso para buscar Ele. Ei, irmão, abandona a religiosidade, abandona esse negócio de querer só vir para a igreja, para marcar presença, para bater ponto, para ser aquele negócio o seguinte: pelo menos eu fui, né? E adiantou o quê? Só vi. Se você só veio, mas não saiu daqui com a revelação de quem é Jesus, não resolveu nada. Nada. Abandona esse negócio, essa coisa de não ter essa paixão, essa concentração. Ei, nós estamos aqui é para valorizar a presença do nosso Senhor, daquele que é o Rei. Não é daquele que só foi um homem, só foi o filho de carpinteiro, não. Nós estamos aqui para valorizar aquele que é o soberano, aquele que é o todo-poderoso, para se alimentar dessa presença. Mas esse povo aqui não, ele desvalorizava Jesus, achava que Jesus era só o carpinteiro. Marcos capítulo 3 e 4, olha só o que eles falam no versículo 3 e no 4. Colocou o 3, Anderson? Não é este o carpinteiro? Olha aí para você ver. Olha aí para você ver, irmãos. Segura os meninos aqui, eles são mais bonitinhos que eu.
Marcos capítulo 6, versículo 3. Já estava lá, é só descer para o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago? Pergunta para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você está ouvindo a mensagem? Vocês estão ouvindo a mensagem? Vocês não estão ouvindo? Começa a ouvir agora. Tem gente que eu acho que não está ouvindo, ou pelo menos não está prestando atenção. Presta atenção. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Naquela cidade, poucas pessoas, irmãos, presta atenção no que eu estou te dizendo. Na cidade onde Jesus estava, andando, passando, vivendo, poucas pessoas foram curadas. Está aí no versículo 4. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Olha do que Jesus se admirou. Não foi da fé, foi da incredulidade. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar, mas pouco pôde fazer. Por que Jesus fez pouco ali? Não honraram, eram incrédulos, desprezaram a presença dele. Você sabe por quê? Tem coisa que você não recebe. Você sabe por que tem níveis que você nunca vai alcançar em Deus? Sabe por que tem níveis que pessoas nunca irão chegar em Deus? Porque desprezam a presença de Jesus. Em ambientes que tem Jesus, pessoas desprezam, conversam, dormem, observam qualquer outra coisa, menos se conectam no céu. Eu já fui em várias reuniões onde tinha a presença de Deus, era nítido. Mas sabe o que você via? Em algumas pessoas, você via elas olhando para o teto, contando as lâmpadas. O ambiente, o povo recebendo de Deus, mas alguns punham o pezão na parede e observavam. Sabe o que você está fazendo? Desprezando a presença de Deus. Em ambientes como esse, sabe o que você deveria fazer? Comer de Jesus. Eu falo: calma aí, ele está recebendo? Eu quero receber também. Eu vou buscar Deus, vou fechar meus olhos, vou invocar, vou abrir minha boca. Mas tem gente que em ambientes assim despreza. Tem gente que despreza vir ao culto, participar de reuniões como essa. Tinha uma célula mesmo que nós estávamos abertos em uma casa, mas as pessoas desprezaram. Eu falei para o irmão, falei: vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Porque estão desprezando, a gente encerrou. Mas você sabe o que aconteceu com essa família? Ruína. Sabe por que entrou em ruína? Porque eles não perceberam que a célula era bênção. Eles não perceberam que a presença de Deus na casa deles era um favor imerecido. Porque ninguém aqui, nenhum de nós aqui, nem eu e nem você merecemos. Deus ele dá porque ele é bom, de maneira gratuita, de graça. Mas não reconheceram, porque se acharam bom demais. É o que estava acontecendo aqui com esse povo. Esse povo não recebeu de Deus porque se achou bom demais para receber de um carpinteiro. Se achou bom demais para receber só de um filho de Maria. Ele não era um filho de Maria, filho. Tem gente que adora mais a Maria. Olha, eu não desprezo Maria não. Não sou católico. Nós não somos. Se você é, eu respeito Maria, não desprezo não. Só não adoro Maria mais do que Jesus. Na verdade, eu não adoro Maria, só adoro Jesus. Porque o importante não é a Maria. O importante é o que nasceu dela, chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas tem gente que dá valor mais a Maria
do que a Jesus. Está errado. Se você vê Jesus errado, ele fica limitado a te abençoar. Aquela região não foi abençoada, não recebeu favor, não recebeu graça, não foi curada, não teve grandes sinais. Sabe por que não teve? Porque desprezaram Jesus. Nesses dias você tem orado? Cadê suas fichas? Você está aí com elas? Apresentando ao Senhor? Valoriza a presença dele, filho. Veja quem é Jesus. Quando você valorizar e perceber quem é Jesus, ele vai poder fazer grandes milagres na sua vida. Presta atenção, não é porque Jesus, não é que Jesus não queria fazer, não é que Jesus não tinha poder para fazer. Ele tem poder, ele queria fazer, mas ele foi impedido por causa da incredulidade do povo. Você quer mesmo receber algo de Deus? Você colocou mesmo? Você tem orado mesmo? Muda então a sua ótica com relação a Jesus. Não veja ele só como alguém que é um filho de Maria. Veja ele como Deus Todo-Poderoso. E milagres vão acontecer na sua vida. O que mais? Para a gente encerrar. O que mais? Tem gente que vê Jesus só como mestre. Uns viram Jesus só como carpinteiro. Não receberam. Outros acham que Jesus é só mestre. Coloca o texto lá de Mateus capítulo 26, 22. Como você se dirige a Deus determina também como você vai receber dele. As pessoas do mundo ofendem a Deus chamando Deus apenas de um homem lá de cima. Já viram isso? É um absurdo. Olha, se você tem esse ditado ou esse costume, acaba com ele agora, hoje. Jesus não é um homem lá de cima. O que é isso? Dá para ver? Jesus não é um homem lá de cima, irmão. Ok. Para com isso. Jesus é muito maior do que o cara lá de cima. Cara lá de cima. Que falta de respeito. O homem lá de cima já é ruim. Agora o cara lá de cima. Quem trata Jesus assim certamente não vai receber nada dele. Não é porque Deus não é bom, é pelo fato de não ter a revelação de quem é Ele e do que Ele pode fazer. Revelação fraca é produzida em você uma fé fraca, que vai também te limitar a receber grandes coisas de Deus. Sua revelação precisa aumentar nesses dias. Por isso também eu acho que você deveria colocar como alvo de oração revelação maior de quem é Deus, entender maior quem é Deus, quem é Jesus. Lá em Marcos capítulo 26, 22 está falando o seguinte: e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu o Senhor? Mas Judas, coloca no versículo 25, filho. (26 e 25), colocou? Eu quero te fazer uma pergunta. Esse texto complementa o texto anterior que eu acabei de ler. Mas antes de ler, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que Judas traiu Jesus? Vou repetir a pergunta. Você já parou para pensar por que Judas traiu Jesus? Já parou para pensar nisso? O texto 25 que eu vou ler vai responder. Mateus capítulo 26, versículo 25. Eu estava lendo o 26, 22. Aí você vai descer e eu vou ler o 25. Abriu? É Mateus 26. Isso que eu fico olhando e vejo os irmãos com a cara assim de perdido. Eu falo, tem alguma coisa errada nessa projeção. Dá graça ao Anderson, Senhor, abençoa ele. Aleluia. Mateus capítulo 26, 25 está dizendo o que, irmãos? Então Judas, que traía, perguntou. O que Judas perguntou para Jesus?
acaso sou eu, mestre? Aí Jesus faz o quê? Responde para ele: tu dizes. Eu fiz a pergunta para você: por que você acha que Judas traiu Jesus? O texto aqui respondeu. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Jesus para ele não era Senhor, Jesus para ele não era o Deus Todo-Poderoso, Jesus para ele não era alguém cheio de glória. Jesus para ele, sabe o que era? Mestre. Para Judas, Jesus era apenas um homem qualquer, um mestre qualquer, uma pessoa comum. É por isso que Judas traiu Jesus. Aqui é o princípio da traição. Aqui é o princípio que mostra porque algumas pessoas não conseguem ser radicais em Deus, fervorosas em Deus, apaixonadas. Sabe por que não? Porque não enxergam quem é Jesus. Eles não conseguem compreender a realeza, a grandeza, a majestade que é o Senhor Jesus. Para alguns é só uma brincadeira, é só participar de uma igreja, é só ir numa denominação. Ei, se você vem aqui achando que está participando só de uma igreja, vindo só para uma denominação, você está errado, equivocado. Nós não estamos aqui por causa de uma denominação, apesar de ter uma placa aí, mas nós não somos uma denominação, irmão. Nós não estamos aqui a favor de Paulo, Pedro, Apolo, como eu ensinei domingo passado. Não estamos aqui a favor de Calvino, dos armenianos. Nós não defendemos bandeira disso, nós defendemos é Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós somos uma igreja que busca Jesus, queremos Ele, queremos comer dEle, queremos a presença dEle, reconhecemos Ele como o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida? Se Ele é o Senhor da sua vida, Ele tem que comandar, governar, cuidar, direcionar a sua vida, irmão. Se Ele é o Senhor, se não é, tudo bem, vai ser só um mestre. Aí porque era só um mestre, Judas traiu, porque era só um homem comum. Muitos crentes têm a ideia de que Jesus é apenas um bom exemplo para seguir. Precisamos, filho, adorá-lo e passar tempo com Ele. Por isso que eu estou convidando você a sair da sua casa, vem para a Semana Radical. Está entendendo? Vamos passar tempo com Ele, vamos adorar Ele. Olha, irmãos, experimentar de Jesus é algo formidável. Coloca lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Já estou encerrando. Hoje eu vou encerrar na hora. 2 Coríntios capítulo 5, 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Cristo não pode ser para você só um homem comum. Cristo tem que ser para você um Deus verdadeiro e real. Paulo está dizendo que nós devemos olhar para Jesus não com expectativa natural. Paulo está dizendo que nós devemos olhar para Jesus, como um Deus todo-poderoso. Nós não devemos ter Jesus ou ver Jesus só como um bom mestre, mas nós devemos ter Jesus como aquele que é o grande El Shaddai, o grande eu sou. Aí sim você vai receber algo dele. Por último, Ele não é só um mestre, Ele não é um carpinteiro, Ele é o grande Deus. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 2, está dizendo o seguinte: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Deus aqui é interessante, porque Deus, quando Ele vai aparecer para Isaque, para Jacó, Ele fala: eu sou o Todo-Poderoso. Mas quando Ele vai aparecer para Moisés, Ele fala: eu sou o grande
eu sou. É dessa maneira que ele se apresenta a Moisés. E Moisés ainda fala, né, olha Deus, eu vou ter que chegar no meio lá de Faraó para libertar o povo, mas eu vou falar quem? Para eles, eu vou falar para eles o nome de quem? Qual a pessoa que me mandou? Como que eles vão saber que isso é real, isso é verdadeiro? Porque não tem como eu simplesmente chegar lá e falar, olha, Deus mandou, o Jeová falou, e não tem como. Quem que eu vou falar? Deus responde para Moisés, fala, Moisés, quando chegar diante dele, fala, o eu sou te mandou. Eu sou, filho, traduzido em português, mas voltado para o original, é Yahvé não, é Jeová. Essa palavra Jeová, no original, estou traduzindo para você no português, estou falando Jeová, mas Jeová no original é uma letra. Cada letra, ela tem uma representação. Cada letra dessa palavra tem uma representação. E quando Deus se apresenta com esse nome a Moisés, nessa palavra inclui todos os outros nomes, inclui todas as outras atribuições de Deus, todas as outras. Por isso que ele aparece com esse nome, Jeová, ou eu sou, ou Senhor, ou Todo-Poderoso. Ele inclui tudo. Por quê? Quando você chega para alguém e fala, eu sou, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, você precisa de libertação? Eu sou. Você está precisando de cura? Eu sou. Você precisa ser livre das mãos de Faraó? Eu sou. Você precisa de a cura da sua família, dos seus filhos? Eu sou. Você precisa de proteção? Eu sou. Você precisa de provisão, alimento, roupa, comida? Eu sou. O que você precisa? Eu sou. Por isso que ele falou, Moisés, esse é o meu nome, leva lá. Abraão, Isaac, Jacó não sabia, mas você sabe, e eles também saberão, eu sou. E aí quando os soldados vêm para prender Jesus, vai dar nem tempo de eu ler, o tempo já acabou, mas quando os soldados vêm para prender Jesus, né, porque Jesus ele não poderia ser preso por ninguém. Muitos tentaram matar, mas não conseguiram, sabe por quê? Porque era ele que ia dar a vida, ninguém pode tomar, ele que dá. Por isso que não conseguiram prender. Mas quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles perguntam, quem é Jesus? Qual de vocês é Jesus? Ele se levanta e fala só uma coisa, Isaac. Sabe o que ele falou para os soldados? Eu sou. E na hora que ele falou isso, todos os soldados com armas, espadas, caíram. Ele não precisou levantar a mão, não precisou fazer nada, ele só disse o seu nome. Levou Jesus preso, mas levou Jesus preso não foi porque eles prenderam, foi porque Jesus se entregou. Ele que entrou. Alguém fala, mas a morte pegou. Não foi a morte, ele teve que entrar na morte para morrer, porque se ele não entra lá, não morre também não. Ele é o grande eu sou, meu irmão. Ele não é só um homem, não é só uma pessoa, não é só um carpinteiro, ele não é só uma figura que está numa cruz de braços abertos com a cabeça torta. Na verdade nem na cruz mais ele está, nem no sepulcro mais ele está diante de Deus, à direita de Deus Pai, e ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso irmão mais velho, ele também é o nosso salvador. É ele que é tudo em nós e tudo em todos. Jesus. Como você vê Jesus, é a maneira também como você vai receber dele. Gostaria que você se colocasse em pé, levantasse as suas mãos para ele hoje, nessa noite. Pode levantar um mais alto que você conseguir.
Se você conseguiu entender alguma coisa, levante as suas mãos para o Senhor, feche os seus olhos e vai orando, vai falando para Ele, vai dizendo, fala: Senhor, olha, eu quero comer, eu quero me alimentar do Senhor, eu quero ser uma pessoa faminta que deseja o Senhor. Se você entendeu mesmo essa mensagem, fala, meu irmão, fala para Ele, fala para Ele, diz para Ele. Diz para Ele: agora é um momento de você valorizar essa presença. Agora é um momento de você clamar por esse Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é o grande eu sou, todo poderoso. Senhor Jesus, nessa noite nós entregamos a nossa vida ao Senhor.